Bora, fiel, se liga só no comentário do Mano, do Chico Garcia, do Giovanelli, todo mundo aí, separei um cortezinho bem bacana pra vocês. Chora Tricas, né? Acharam que ia ganhar da gente de novo. Em 11, 12 anos aí de Neoquímica Arena ganharam um joguinho só e tão achando que, cara, os caras tremem na Neoquímica Arena, não adianta. Memphis é um golaço, o Yuri fez 2 gols pra tirar a zica. Tá muito bom esse corte, deixa seu likezão, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Pois é, pessoal, terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 3, um dos nossos maiores fregueses da história 1. Chupa! Essa é a postura que a torcida espera desse time do Corinthians, rapaziada. Quando eu falo que esse elenco escolhe jogos pra jogar, hoje foi um grande exemplo disso. Hoje sim foi um time bacana. Hoje sim foi um time com vontade, foi um time com dedicação, com raça, com intensidade. E é assim que se joga um jogo, principalmente um clássico. Coisa que a gente já viu o Corinthians não fazer em vários deles. Mas, pessoal, não dá pra ter um tabu negativo contra um dos maiores fregueses da nossa história, mano. Tava na cara que o Corinthians ia ganhar hoje. Os caras jogam na arena e se borram inteiro. E hoje foi um grande exemplo disso de novo. No primeiro tempo o Corinthians controlou o jogo como quis. E apesar de não ter sido um grande massacre, o Corinthians não ter criado grandes chances, teve ali o chute do Bidu, que passou perto logo no comecinho do jogo, mas não foi aquele grande massacre. O Corinthians foi o time que teve iniciativa. O Corinthians foi o time que praticamente aí não deixou o adversário passar no meio campo. Administrou com tranquilidade. O Corinthians abriu o placar ali no gol do Yuri Alberto num pênalti infantil, feito pelo Ferreirinha em cima do Bidon, que foi pênalti claro. Mas o grande problema, pessoal, foi o segundo tempo. Foi um jogo mais parelho e surpreendentemente até bom. Muita gente não tinha uma grande expectativa em cima desse jogo, eu também não tinha. Achei que ia ser um jogo meio monótono e não foi. E o que preocupou bastante, pessoal, foi o time do Corinthians com a sua postura também. Um time que saiu de 220 por hora para 20. Isso é inadmissível, mano. Tanto que sofreu um gol de empate ali do São Paulo logo no começo do segundo tempo também. O São Paulo jogando melhor, merecendo o gol de empate. Mas o bom é que o Corinthians acordou. Ele não se entregou na partida e foi pra cima. Pôs a bola no chão e teve tranquilidade. E voltou a ficar na frente, pessoal, num baita golaço. E aí eu tenho que tirar o chapéu pro cara mesmo, do Memphis. Meteu uma caneta no Sabino e fuzilou o goleiro dos caras. E o Corinthians ainda meteu 3-1 num gol do Yuri Alberto, depois de um chutaço do Vitinho de fora da área que explodiu na trave. O Yuri foi oportunista, pegou o rebote e meteu um prego final no caixão dos Tricas, mano. Independente, pessoal, de vaga na pré-Libertadores, ali pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians precisava ganhar esse clássico para trazer moral e dar confiança pro time novamente. E conseguimos, rapaziada! E conseguimos! Ó, Tricas, tchau, querida! E a torcida feliz da vida aqui, gritando, o freguês voltou. Obrigado, Cicinho. Obrigado, doutor Marco Aurélio. Muito obrigado no dia do meu aniversário também, Esgarbinho. Mandaram mensagem pra você, mas eu não vou mostrar. O Corinthians amassou o São Paulo. Dificuldade no segundo tempo, mas o Memphis voltou e mostrou porque ele é o cara. O Memphis é o cara, não adianta. Deitou e rolou hoje aqui na arena, jogando no finalzinho do segundo tempo. O Dorival demorando pra mexer no time, mexe, acerta o time, encaixa. E esse menino André, de olho nesse menino André, joga muita bola. Ó, obrigado, sejam bem-vindos novamente. E que aniversário maravilhoso. Obrigado, Corinthians! Vou falar uma coisa pra vocês aí, soberanas ou soberanas nações, eles ou elas? Elas, né? Soberanas da onde? Aqui na arena nunca vi vocês. No Morumbi também não. No Morumbi não. Panetone nem se viu. Pacaembu, vocês são freguês. Soberanas da onde? Aqui não. Aqui na arena não. Aqui é Corinthians. Soberanas. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Soberanas não. Aqui não. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Beija. Primeiro tempo só deu o Corinthians. Não que o Corinthians criou muito, mas é o único time que foi pro jogo. O São Paulo mal conseguia passar do meio de campo. E aí teve o pênalti. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Discutir se foi pênalti ou não é brincadeira. Óbvio que foi, o Ferreirinha foi infantil. Vocês podem discutir a falta de critério da arbitragem brasileira, porque cada árbitro, cada jogo dá ou não dá. Isso ok, mas foi pênalti, foi. No intervalo do jogo, eu não sei o que o Dorival fez lá naquele vestiário. Não sei se deu uma feijoada para cada jogador, se fez uma aula de yoga. O time voltou mal, São Paulo voltou melhor, empatou.
E aí, o Depay, que estava no banco, finalmente entrou, marcou um golaço, deixou o Sabino entortado dentro da área e foi 3-1, que acabou sendo uma bela vitória do Corinthians. Bora pra live que o Corinthians vence muitíssimo bem o São Paulo no majestoso, eu ia dizer na noite desse sábado, né? Tô tão perdido que estamos numa quinta-feira. Feriado em São Paulo e o Corinthians, no Brasil, né? E o Corinthians vence por 3-1 São Paulo. Mas a gente vai falar muito desse majestoso que recém terminou com uma belíssima vitória do Corinthians e o segundo tempo até nem indicava isso. Mas aí, que dia triste, que dia lamentável, que dia deprimente, que dia deplorável, que dia sofrível para os detratores de Memphis Depay. Que dia obscuro para os secadores desse neerlandês. Que dia horrível. Quando nesse momento tem um jogador expulso, é isso? Do Ceará? Bom, que dia horrível para quem não gosta de Memphis Depay. Imaginem se o Memphis jogasse alguma coisa, né? Pois é, ele faz o segundo gol no pior momento do Corinthians na partida, destrava ali e depois o Corinthians faz o terceiro ainda com o Yuri Alberto. Tem uma entrada do Vina no jogo contra o Inter. A gente vai falar muito desse jogo, da entrada do Memphis Depay. O segundo tempo estava dando sono já. O São Paulo melhorou muito na segunda etapa, mas as entradas do André, gosto muito desse menino, hein? Gosto muito desse menino André. Do Memphis Depay e do Vitinho, essas mudanças mudaram completamente o escopo do time. Mas eu sei que vocês querem falar de Memphis Depay, Yuri Alberto, que desencantou, fez 2 gols, cobrou sério o pênalti. É isso que se faz, Yuri Alberto. É assim que se faz, com precisão. O meu amigo Marco Aurélio Cunha, meu companheiro de jogo aberto, ele tem uma frase muito boa, né? Que pênalti não é desafio ao goleiro, é execução. Você tem que chegar lá e resolver. E o Yuri dessa vez resolveu, acho que aprendeu a lição, né? Foi lá e deslocou o goleiro Rafael, num pênalti que eu entendi como pênalti, eu não sei vocês, mas mas não marco, não sei o quê. Gente, se aquilo ali no meio do campo, o juiz não pararia o jogo. O Bidon, ele foi inteligente, porque ele ocupa o espaço também, né? Só que o Ferreirinha vai com o braço nas costas dele, tira ele da jogada, a bola tá indo em disputa, mas ela tá lá em cima e o Ferreirinha não olha a disputa da bola, derruba o Bidon. O Daronco, eu tenho dúvida se o Daronco viu o lance ou se tem um jogador cruzando na frente dele, mas ele achou que era um lance normal e tal, vida que segue, e aí o VAR chamou para revisão e indo pro monitor, não tem como não dar esse pênalti, né? E aí o Yuri faz o primeiro gol. O São Paulo com muitos desfalques, muitos problemas, não conseguiu se encontrar no primeiro tempo, mas o Corinthians também não estava tão envolvente no jogo. Não sei vocês, mas eu não gostei do André Carrilho, achei ele um pouco... Ele estava numa função que a gente não está acostumado a vê-lo também, né? Ele estava jogando um pouquinho mais na construção da jogada, porque ele era o cara em que muitas vezes iniciava a jogada aqui pelo lado esquerdo, o Bidon era mais Rodrigo Garro, né? O Corinthians não estava com o Garro, o Maicon também acabou não tendo condições de jogo, e o Martínez era o cara da correria, e o Martínez errando muito, assim, sabe? E o Carrilho era o cara que, ok, dava o desafogo e tal, conduzia a bola, mas achei ele um pouco rotação abaixo, assim, sabe? E aí o Corinthians não tinha muita construção de jogo. Mesmo assim, conseguiu o seu 1-0 ali e tudo mais. Só que aí no segundo tempo, o Crespo ele faz uma mexida. Porque ele optou por iniciar com o Patrick, o menino Patrick na lateral esquerda. E aí o que ele faz? Ele deixa o Sabino por aquele lado, tira o Patrick e coloca o Tapia, que é um atacante. E deixa o Ferreira até numa ala um pouco mais pelo lado esquerdo, que estava funcionando quando ele estava jogando assim. Mas ele preferiu, né, jogando em Itaquera fora de casa, vou com lateral de ofício, já que ele está sem o Enzo e sem o Wender. E não funcionou. O São Paulo jogou pessimamente. Se o Corinthians não foi tão bem assim no primeiro tempo, o São Paulo foi pior ainda. No segundo tempo, essa medida, não só porque o Tapia fez o gol, mas o São Paulo já estava merecendo o gol de empate. Estava chegando muitas vezes. E o Corinthians parou de jogar. Um sono danado. Aquela ideia, né, de que muitas vezes o Corinthians dá uma desligada, sabe? Parece que não tá jogando clássico, aquela coisa toda. E o São Paulo entendeu que, cara, tem jogo ainda, vou buscar esse resultado. Consegue o gol através do Tapia ali, subindo de cabeça no meio da área do Corinthians. E aí, quando o São Paulo continuou, para daqui a pouco até virar o jogo, o Dorival mexe no time. E aí, quando ele coloca
o André, o Memphis e o Vitinho, muda completamente. Muda completamente. Se sabia que o Memphis não tinha condições de 90 minutos por conta da data FIFA. Mas, cara, eu não consigo entender. Porque uma coisa é você questionar o quanto o Memphis custa. Isso, cara, não interessa na análise futebolística, tá? Interessa no custo-benefício, quando a gente for fazer uma análise mais profunda, de que daqui a pouco, beleza, você precisa entender se a realidade do clube pode comportar um jogador desse quilate, com o que ele custa, com um patrocinador, com não sei o quê. Beleza, isso é outra discussão. Agora, você não pode, é desonestidade intelectual você imaginar que o Memphis não colabora para o time. É você achar que o Memphis Depay não joga pro time. Porra, pega a história dele desde que ele chegou, cara. A arrancada do time ano passado, o título paulista, os grandes momentos em clássicos, em Copa do Brasil esse ano, contra o Palmeiras, em que ele esteve. Ele foi importante, porque ele é diferente. Ele é preguiçoso, ou ele passa um ar, preguiçoso não é isso que eu quero dizer. Ele passa um ar de marrento, de desleixo, de displicência muitas vezes, que inclusive este que vos fala, que bate quando isso acontece, quando muitas vezes ele dá um passe olhando para o lado e acaba errando o passe, quando ele entra meio que trotando, eu critico, porque esse é o jeito dele. Agora não dá para desconsiderar que o cara joga muita bola. O gol que ele faz, gente, o gol que ele faz no momento em que o São Paulo estava bem no jogo, que destrava o resultado, dando uma caneta no Sabino dentro da área e fuzilando o Rafael, é gol que nem todo jogador atuando aqui no futebol brasileiro consegue fazer. A gente sabe disso. E aí eu entendo a crítica quando, se você, torcedor, fala o seguinte, bom, mas eu preciso desse Memphis sempre. Beleza, aí estamos alinhados. Pô, eu quero que esse Memphis jogue todos os jogos assim. Estamos alinhados. Eu quero que esse Memphis apareça na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Estamos alinhados. Agora não dá para você tapar os olhos e dizer, não, o Memphis não ajuda, o Memphis não joga nada, era melhor não ter o Memphis. Aí paremos. Se você vai entrar na questão financeira, beleza, aí a gente vai fazer um seminário. Vamos apontar aqui, fazer um dado aqui, custo-benefício, quanto que o Corinthians paga, quanto que o patrocinador paga, quanto ele ajudou em gols, assistência, título paulista, vamos botar tudo na ponta do lápis. E aí vamos, tudo bem, o hotel que ele paga, não sei o que, o contrato, o motorista, o segurança. Vamos falar de futebol, porra. Vamos falar de futebol. Você dizer que ele não faz gols importantes, você dizer que ele não ajuda, aí é mau caratismo, porra. Aí é mau caratismo. Essa eu não aceito. Tá aí mais um clássico decidindo. E foi um gol assim, cara. Primeiro, um golaço, no pior momento do time no jogo, e que praticamente garante a vitória. Aí na sequência, o Corinthians embalou, o São Paulo sentiu, porque aí o estádio veio, né? Torcida, mais uma vez, 45 mil. A gente tá falando de um gol aos 40 minutos, cara. Até os 40 minutos estava 1-1. E tinha 45 mil pessoas lá apoiando e estava 1-1. E era um resultado, cara, que tirava o Corinthians de muitas situações. Vamos falar da tabela em seguida. E aí, cara, de repente ele faz aquele gol. Aí o Corinthians vai para cima. O Vitinho mete uma bola no ângulo. Que o Rafael fez aqui, ó. Trave. E aí o Yuri Alberto vai lá e faz o segundo gol. Parece uma bobagem, né? Quando o jogador faz um gol de pênalti, que você fala, de pênalti. O pênalti, quando ele converte, né? Ele dá confiança. E o Yuri estava sendo muito criticado. Cara, nas minhas lives aqui, se vocês pegarem os comentários, eu estava sendo acusado de passador de pano pro Yuri, porque realmente ele não estava bem. Mas eu dizia para vocês assim, cara, o Yuri, eu não consigo imaginar assim, beleza, eu sei que o Guinegão pede passagem, acho que ele, antes das mudanças do Dorival, era um cara que estava ajudando muito, porque ele briga, ele luta, ele corre, ele é maravilhoso, esse menino é maravilhoso. Perdeu aí num gol, perdeu não, né? Perdeu um gol, né, no começo do segundo tempo, mas é uma jogada que ele tira o Sabino também da jogada, ele dá um toquezinho, né, de costas, assim, ele consegue tomar a frente, chuta, só que ele chuta em cima do Rafael. Se ele chuta ela alta, gol. Se ele chuta no cantinho, gol. Mas ele não consegue direcionar o chute, né? Ele toma a frente e chuta. Mas o Guinegão é maravilhoso. E que bom que o Corinthians tem no elenco hoje um Guinegão que pode substituir um dos dois ali, ou o Yuri ou o Memphis em algum momento, que pode entrar no segundo tempo, que pode ajudar. Que bom que hoje o Corinthians tem no elenco
que ele não precisa contar com o Thales Magno, com o Romero, que ele tem o Guinegão. Agora, o Yuri, cara, a gente sabe da capacidade dele, pelo amor de Deus. Pô, a gente sabe, velho, que assim, quando a coisa começa a acontecer, ele sabe fazer gol. Ele não fez 30 gols no ano passado à toa, e gol de tudo que é jeito. Então, a fase não estava boa? Não estava. O Yuri muitas vezes se atrapalha com a bola. Tudo isso é verdade. Mas existe um Yuri Alberto em que a gente conhece, em que a gente sabe que ele sabe fazer gol. E esse gol de rebote, por exemplo, porra, dominou, sabe? Não firulou, não pensou, não escolheu canto, nada. Pegou, dominou e caixa. E é isso que tem que fazer. Gol de 9, 2 gols que dê confiança. Para que o Yuri, assim como o Memphis também estava precisando, tá? O Memphis também estava precisando de um golaço desse. Eu não sei se tem a ver com o estado civil do Yuri, tá? E muita gente está na dúvida se a bola chutada na trave foi do Memphis. Eu também estava, mas depois eu vi que foi o Vitinho, né? O Vitinho que estava voltando de lesão e que entrou bem também. E eu gosto muito do Vitinho. O Vitinho ele pode não ter números decisivos, né? Porque eu acho que ele só tem uma assistência. Não sei se isso conta como assistência, né? Porque ele chuta na trave e volta pro Yuri. Mas ele tinha só uma assistência pro Yuri, inclusive. Acho que no jogo contra o Mirassol, se eu não me engano, naquele 3-0. O Vitinho, ele tem poucos números, mas ele é um cara muito interessante, cara, de você ter no banco. Porque ele faz várias funções do meio para frente. Ele tem ótima finalização, ele tem movimentação, ele cai pelos lados, ele ataca o espaço, ele faz essa jogada combinativa, ele pode ser meio, ele pode ser atacante. Acho um jogador versátil para você ter no elenco. Não é um craque, não é um jogador que, meu Deus do céu, mas, cara, acho um jogador dentro da dificuldade que o Corinthians teve de recursos no banco durante o ano e com transfer ban, tá? Contratou ele na beirada ali do transfer ban, eu acho que ele ajuda muito. Tem gente falando do Breno Bidon aqui. O Breno Bidon vale um destaque. A gente está falando de um cara que, durante boa parte do ano, foi lançado pelo Dorival como um meia armador, jogando mais à frente. Para que ele assumisse essa responsabilidade. E ele deu conta do recado. Quando o Garro volta para o time, o Dorival não tira o Bidon acertadamente, porque aí ele consegue ter também a qualidade que o Bidon tem. Muitas vezes o Bidon sofre num jogo mais físico, num jogo mais combativo, e hoje também ele acabou sofrendo algumas faltas. Mas o Bidon, jogando um pouco mais à frente, eu gosto, porque eu acho ele um menino assim, cerebral, cara. Tem uma jogada, inclusive, que ele recebe de costas no campo defensivo, e aí o São Paulo faz uma marcação alta com 2 jogadores e a bola está escorrendo para o lado em que estão esses jogadores. Ele faz um giro de corpo, engana completamente os caras e sai para o lado oposto com a bola dominada, com o jogo clareado. O Bidon ele tem essa visão. É claro que ele é um menino, cara, ele tem 20 anos, então ele tem muito para evoluir, mas eu acho que em termos de qualidade técnica, envolvimento, e a gente está falando de um clássico, não é fácil você vestir a camisa do Corinthians, eu acho que ele está muito bem realmente. E o André, né, cara? Eu gosto muito desse menino. Esse menino, o Corinthians, falando em categoria de base, né, e essa moral eu preciso dar para o Dorival, porque ele que encontra o Guinegão no meio da dificuldade toda, ele que transforma o Breno Bidon num meia armador, ele que começa a lançar alguns outros meninos, né? E o André também é obra do Dorival. E o André precisa jogar mais, cara. Precisa jogar mais. Olha, eu acho até que assim, hoje, se você me perguntar, dentro das possibilidades, é que com todo mundo à disposição, você vai ter Ranieri, você vai ter o Maicon, eu sei que divide opiniões, mas ele é da confiança do Dorival, você vai ter o Bidon, o Garro e tal, mas se você tiver que botar Martins, Charles, põe o André. Mas não tem nenhuma dúvida. André, dá linha para esse moleque. Ele gosta do jogo, gosta da bola no pé, gosta de jogar. Pode botar para jogar que ele tá pronto. O André tá pronto. Pode botar pra jogar. Então é isso, separei pra vocês esses cortezinhos aí. Vitória da hora. Mano, tô curioso pra assistir os programas dessa sexta-feira, os 11 da bola, depois o Energia 97. Porque os caras ficaram aí semana inteira, não sei o que lá, tabu, não ganha que é 7 jogos. Mas é isso aí, mano. O São Paulo aí
Tá devendo até as cuecas, uma soberba danada, mas não tem essa. Coringão tem que respeitar essa camisa que é pesada. E aliás, essa camisa que laranja é muito bonita, hein? Inclusive aqui no canal tem umas camisas pra vocês comprarem também. Então, cara, final de semana aí perfeito. Terminando o último clássico com uma vitória. A gente precisava dessa vitória. O Memphis aí desencantando mais uma vez. Que golaço, cara. Nem eu acreditei na hora que ele fez aquele gol ali. É uma caneta, que segundo a mídia foi mais falha do zagueiro do que mérito do cara, né? Impressionante. Depois cara, o seu bichinho fazer aquele gol, ia na gaveta, mano. Ia na gaveta ali, bateu na trave e sobrou no pé do Roberto pra fazer o segundo gol. Enfim, com bola rolando pra tirar a zica, né? Nosso atacante que precisa de motivação pra. É porque final do ano, daqui a pouco tem Cruzeiro. Mas é isso aí. Domingão, falar em Cruzeiro, domingo tem Cruzeiro fora de casa. Cara, pouco tempo de descanso aí, mas é isso aí. É procurar já chegar bem. Pra gente, como eu sempre falo, pra gente poder poupar os 2 últimos jogos, que é contra o Fortaleza fora de casa. Se puder jogar com reserva lá, e o último jogo contra o Juventude também como reserva, pra gente chegar 100%, 1000% contra o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, é nóis.